Hola chicos, buenos dias, como estão? Voltamos hoje com nossas aulas gramaticais, certo? Acho que os últimos assuntos que a gente viu foi presente do subjuntivo, ok? Presente do subjuntivo, que ele estava relacionado ao modo imperativo, ok? Hoje nós vamos ver pretérito imperfeito de subjuntivo, certo? Quando ele é usado, como ele pode ser usado, qual sua função, certo? Lembrando, tá? Só lembrando, ele é um assunto gramatical, ok? Então ele necessariamente deve estar no caderno, certo? Então, vamos lá, começar. Pretérito imperfeito de subjuntivo é formado a partir da terceira pessoa do plural do pretérito indefinido, acrescido das seguintes terminações, certo? Ou seja, pretérito, ele vai ser com essas conjugações. Essa conjugação é que vai ser a característica do pretérito imperfeito do subjuntivo, certo? Yo cantará. Yo comiera. Yo bebiera. Certo? A gente já pode ver aí a diferença. Verbos conjugados na primeira pessoa têm sua conjugação própria, tá? Eles têm suas terminações próprias. E verbos de segunda e de terceira conjugação, eles são iguais. As terminações são idênticas, certo? Tu cantarás. Él, ella, usted comiera. Nosotros viviéramos. Vosotros cantaráis. Ellos, ellas, ustedes vivieran ou comieran. Certo? Então aí estão as terminações. Lembrando, é um pretérito, certo? O outro a gente viu presente. A gente está vendo agora um pretérito, ou seja, um passado, tá? Um passado. Esse daqui, certo? Existe também outra função, certo? Deixa eu voltar. Esse daqui é outra forma em que o verbo no pretérito imperfeito do subjuntivo, ele pode ser conjugado. Porém, certo? Com essas terminações. Porém, essa segunda forma, certo? Essa segunda forma de conjugação, ela é um pouco menos usada. Não quer dizer que não vai acontecer de vocês encontrarem, ao contrário. Vocês vão encontrar ela sim, tá? Em pequena escala, mas vocês vão encontrar. Vocês vão encontrar mais essa outra conjugação, essa daqui, tá certo? Essa forma aqui, com essas terminações. Essa daqui vai ser menos usada, tá? Mas aí a gente pode ver que segue o mesmo esquema. Primeira conjugação, uma terminação. Segunda e terceira se assemelham, as terminações, tá certo? Uso del pretérito imperfeito de subjuntivo. A gente vai entender agora quando eles são usados e como eles são usados. Certo? Primeiro, quando o verbo da oração principal está no passado ou no futuro do pretérito condicional simples, certo? A oração subordinada exige el pretérito imperfeito de subjuntivo, que quer dizer isso, certo? Quando o verbo da oração principal, certo? Principal, ele estiver no passado ou no pretérito, no futuro do pretérito, ou a oração, ela vai exigir a oração subordinada, ou seja, aquela que ela dá o complemento à oração principal, ela vai responder à oração principal. Então, ela exige o pretérito perfeito do subjuntivo. Exemplo, me gustaría que todo el mundo supiera la gran persona que es mi profesor.
certo? Gostaria, certo? Gostaria, passado, certo? No passado, tá? Então, me gostaria que todo el mundo. Oração principal. Oração subordinada. Supiera la gran persona que es mi professor. O que quer dizer isso? Eu gostaria que todo mundo conhecesse ou superasse a pessoa que é o meu professor. Ok? Esse aqui é o primeiro ponto em que a gente pode usar o pretérito imperfeito do subjuntivo. Tá? Segundo, para expressar dúvidas em relação ao passado. Pretérito passado, tá? Se for gerar alguma dúvida, ou para expressar, então se usa o pretérito imperfeito. Exemplo. De verdad no sabía que tuviera éxito fuera de España. Tuviera. Pretérito imperfeito. Por quê? Na verdade, não sabia que teve êxito fora de Espanha, da Espanha. Ou que teria êxito. Tá? Tá vendo? Se gera uma dúvida, para expressar uma dúvida que aconteceu no passado. Tá bom? Terceiro ponto. Para expressar desejo pouco prováveis ou impossíveis de realizá-lo, usando se, tá? Na frase. Para expressar um desejo, que seja ele possível, alguma coisa provável, ou impossível. Exemplo. Qual seria sua primeira medida se fuera presidente? Tá? Provável, impossível. Está aqui uma pergunta, utilizando o se, tá? Se ele é um adjetivo de dúvida, certo? Advérbio, desculpa. Ele é um advérbio de dúvida, ok? Então, uma dúvida, uma possibilidade. Provavelmente, se você for presidente, ok? Quarto, para fazer afirmações ou pedidos de forma pólida, educada, usando os verbos querer, poder e deber, tá? Para você fazer uma afirmação ou um pedido, ok? Usando esses três verbos. Exemplo. Querias, tá? Querias que fuera. Certo? Qual verbo no pretérito imperfeito subjuntivo aqui? Fuera, tá? Querias, aqui é o futuro do pretérito, tá? Aqui é o futuro do pretérito. Lembrando lá na frente que ele tanto é usado no passado, ok? Ou no futuro do pretérito. Tá bom? Então, aqui, usando esses três verbos para dar uma afirmação ou pedido, se usa pretérito imperfeito do subjuntivo. E se utiliza também com orações que possuam a expressão como se. Exemplo. E isso lo celebramos como se fuera um título. Como se fosse, certo? Isso a gente está celebrando como se fosse. Tá? Aqui também a gente está no futuro do pretérito. Tá bom? Então, quando a gente, na oração, ela possui essa expressão, certo? Como se. Então, a gente usa o pretérito imperfeito do subjuntivo, ok? Aqui é o nosso conteúdo, tá certo? Nosso conteúdo gramatical. Então, é um verbo, uma conjugação verbal, mas é uma conjugação um pouco simples, tá? Tem algumas regrinhas, mas é só prestar um pouquinho de atenção na hora de usar. Nossa atividade. Eu vou colocar essa imagem aqui para vocês, tá? Vou colocar essa imagem aqui nas atividades complementares, certo? O que é que vocês vão fazer? Responder
colocar no caderno, responder essas 3 e tirar uma foto e me mandar. Da mesma forma que vocês vão colocar o conteúdo, vocês vão colocar essas informações e vão me mandar, tá certo? Qualquer dúvida, só mandar mensagem. E só reforçando, terminou de fazer a atividade, tira a foto e me manda, ok? Então até a próxima semana, beijos para todo mundo.